Olá, concurseiros, olá, concurseiras. Sejam bem-vindos. Estaremos estudando, a partir da aula 4, as questões de classificações, desclassificações e a reclassificação das informações tidas como sigilosas. Veremos a quem compete esse tipo de classificação. Veremos também que essas autoridades, em alguns casos, poderá delegar esse tipo de classificação. Outras autoridades deverão ratificar aquilo que foi classificado por algum agente público, e alguns detalhezinhos que eu quero chamar a atenção, que cai bastante em prova com vocês, tudo bem? Bom, antes de iniciarmos esta aula, eu gostaria de fazer uma revisão do último módulo, tá? Da aula anterior. Me acompanhe? Então aqui, pessoal, o que nós vimos na aula anterior? O que são informações sigilosas? Nós vimos quais são os níveis, né, das informações sigilosas. Nós estudamos que a informação sigilosa pode ser classificada como ultra-secreta, secreta, reservada. Vimos os prazos, não esquecendo, ultra-secreta 25 anos, secreta 15 anos, reservadas 5 anos. Lembrem-se, somente a ultra-secreta poderá ser prorrogado por um período de até o igual tempo anterior, né? Então, até 25 anos. A reservada e a secreta não são renovados os prazos são apenas de 15 anos. Mas nós veremos a seguir que poderá ocorrer uma reclassificação, ou até mesmo uma desclassificação, tá? Então, nessa reclassificação, ocorre de uma informação que até então era reservada, reclassificada para secreta, o prazo dela ficará em sigilo superior aos 5 anos iniciais, tudo bem? Veremos nos módulos seguintes. Vimos também na nossa aula anterior que o dever de controlar e de custodiar essas informações gera a responsabilidade junto ao agente público, ok? Comentamos também daquilo que poderá ser aplicado ao agente público caso ele divulgue de maneira estranha, né, ou de maneira inadvertida para outras pessoas que possam ter acesso a estas informações. Vimos que quais são os recursos necessários para que todos possam custodiar e administrar e fazer a gestão dessas informações sigilosas, tanto por parte do agente público, da autoridade da administração pública, do direito público também, e também a parte da iniciativa privada por parte de algumas entidades que prestam serviços à nossa administração. Tá bom? Isso foi o que nós vimos. Vamos então iniciarmos as questões da classificação, desclassificação e reclassificação. Vamos comigo? Vamos iniciar com a informação ultra-secreta. Veremos que nós temos 5 grupos, 5 elementos que poderão classificar uma informação, quando produzida, como ultra-secreta. Veja só, nós temos o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. Veremos que algumas secretarias, alguns secretários têm prerrogativas de ministro. Então, quando da produção, no âmbito lá das suas atribuições de alguma informação, esta pessoa poderá classificar como ultra-secreta. Lembrem-se lá atrás, o que é ultra-secreta? Aquelas que possam colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado também, tá bom? Então, quem produz tem essa análise, essa prerrogativa aí. E teremos também os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Veremos, por fim, que as informações produzidas no exterior também poderão ser classificadas pelos cônsuls e pelos diplomatas, tá bom? Esse é o último grupo aí das competências, né? E de quem tem essa prerrogativa de classificar. Pessoal, no grau secreto, os anteriores, lembrem lá dos 5, os anteriores, e também, olha só que interessante, as autoridades, os diretores lá da nossa administração indireta. Lembra-se da administração direta, primeira aula que nós vimos? Quem são essas autoridades e quais são essas entidades? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Além dos anteriores, os diretores, as autoridades máximas, os dirigentes da administração indireta poderão classificar como secreto. Ok? Vamos agora na nossa reservada, na informação reservada.
além das autoridades anteriores, lá do presidente, vice-presidente, ministro, chefe das Forças Armadas, os cônsuls, os diplomatas, além das autoridades também da nossa administração indireta, no reservado, todas as autoridades, os responsáveis pelos departamentos, pelas seções, pelos setores. Nós chamamos esse grupo de chefias, de supervisores, de coordenadores, né, estarão no grupo do DAS. DAS significa Direção e Assessoramento Superior. O grupo do DAS tem essa prerrogativa de classificar as informações como reservadas. É como se você estivesse num inquérito, né? É como se você estivesse num processo administrativo. Enquanto trâmite, enquanto apuração, as informações, elas são tidas como reservadas. Tá bem? Agora, as secretas, lembrando a administração indireta, e as ultra secretas, lembrando lá dos 5 elementos. Então, está aí do artigo 27, quem tem essa prerrogativa. Vamos a alguns parágrafos. Veja só. Quando diz assim, a competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultra secreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável ao agente público, inclusive em missão no exterior. Atenção, peso 3, vedada a subdelegação. Significa dizer que lá na outra secreta e lá na secreta, no caso do presidente, do vice-presidente, né, ele poderá, esses 2 elementos poderão delegar a outras pessoas. Só que essa pessoa que recebeu essa incumbência não poderá subdelegar. Então, o presidente, o vice-presidente, quando classificando para secreta ou ultra secreta, posso pedir para o seu chefe de gabinete que faça isso daí. Tá legal? Não podendo, de repente, esse chefe de gabinete ou esse ministro, né, subdelegar para outra pessoa. Atenção, isso já foi pergunta de prova, tá? Então, anota aí, PP, perguntinha de prova, põe do lado, tudo bem? No parágrafo 2º diz o seguinte, que quando da classificação do grau de sigilo ultra secreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E. Quem são essas autoridades lá do artigo anterior, alíneas D e E? Os chefes das Forças Armadas, os diplomatas e os cônsuls, tá? Dá uma olhadinha depois. Chefe das Forças Armadas, os diplomatas e os cônsuls. Esses elementos, quando classificarem as informações como ultra secretas, são necessárias ratificações. Então, outras autoridades deverão ratificar. Quem são essas outras autoridades que ratificarão o que o chefe das Forças Armadas e os diplomatas e os cônsuls classificam? Olha só, os ministros da área. Então, veja só. Deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. Veremos um pouco mais à frente, né? Estudaremos aí também os decretos que normatizam essa nossa lei de acesso à informação. E lá no decreto, que é esse regulamento, aí ele entra em detalhes, os prazos são 10 dias e tal, tem umas coisas para que possa ratificar. Tudo bem, então? Então, note, atenção a esse parágrafo 2º. Quando classificado como secreto, lá das Forças Armadas e o pessoal do exterior, precisa o ministro da área, o ministro do Estado, ratificar como ultra secreta. Ó, casquinha de banana, nada de secreta e nem de reservada, só a ultra secreta. Perfeito? E o parágrafo 3º, a autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultra secreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28, né, a nossa CMRI, a nossa Comissão Mista de Reavaliação de Informações, e que depois no artigo 35 nós veremos as prerrogativas dela. Tudo bem? Então, classificou como secreta? A CMRI tem que ser informada. Tá aí então os parágrafos do nosso artigo 27. Pessoal, veremos agora que aquelas autoridades, quando classificarem uma informação como sigilosa, ela deverá justificar. Então, essa informação, quando classificada, terá um rol de justificativas e de dados que justifiquem a classificação como sigilosa, tá? Além dessa justificativa, algumas informações que outras pessoas, outras autoridades, CMRI, ou quando lá dos recursos, precisam ter para que possam depois tomar as suas decisões. Veja só o que diz o artigo 28. A classificação de informações em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos.
assunto sobre o qual versa aquela informação, o fundamento da classificação, por que está classificando como sigilosa, né? Observados os critérios lá do artigo 24, quanto menos restritivo possível, e levando em consideração também a segurança, a importância, levar em consideração isso daí, por isso que você está justificando porque está classificando como sigilosa. Indicação do prazo de sigilo, 15 anos, 5, 25, aquelas coisas que nós vimos, né? E colocado em anos, meses, ou até mesmo em dias, para que crave ali em cima dos 15, 5, 25, tá bom? E também a identificação da autoridade que classificou. Então, essas informações você tem que guardar, tá bom? Assunto, o fundamento, o prazo e quem que é a autoridade responsável. Guarde isso daí. O parágrafo único, a decisão, né, de você classificar, fará parte também desse bojo de sigilo. Então, se você justificou, fundamentou e você tomou uma decisão, essa decisão passa também a ter o mesmo grau de sigilo da informação ora produzida. Esse artigo 28 não é difícil, é só lembrar, né, que quando você classifica, você tem que justificar e dar algumas informações. Tá bem? Pessoal, o artigo 29 dirá que essas informações sigilosas, elas são reavaliadas periodicamente. Veremos um pouco mais à frente, a CMRI faz isso, tá? A nossa Comissão Mista de Reavaliação das Informações, e o próprio órgão também fará essas reavaliações. Nesse sentido, é necessário que você avalie, justifique, verifique se aquilo que lá atrás era sigiloso, se agora permanece com essa necessidade de grau de sigilo, tá? Isso deverá ser fundamentado, isso deverá ser reavaliado, inclusive, por uma autoridade superior àquela que está avaliando, porque lembrem-se, o acesso é regra, o sigilo sempre será exceção, né? Então, nesse artigo 29, coloca que as informações serão reavaliadas e essas informações reavaliadas deverão ser justificadas, inclusive, por uma autoridade superior. Pessoal, atenção no terceiro parágrafo desse artigo. Quando da reclassificação dessa informação, digamos que ela está lá como ultra secreta e ela está sendo reclassificada para secreta, ou o contrário, ela está lá como reservada e será reclassificada como secreta. O prazo para a contagem daquilo que ainda resta, né, em termos de sigilo, de classificação do sigilo, é contado sempre da origem da produção da informação. Veja só. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá, atenção, manterá como termo inicial a data de sua produção. Atenção, o prazo da contagem inicial, né? Então, digamos assim, a informação é classificada como secreta, 15 anos. Mas depois é feita uma reavaliação, ela passa a ser reservada. No caso, no máximo, né, 5 anos. Só que na primeira reavaliação transcorreram-se 4 anos. Qual que é o prazo que ela tem ainda de classificação de sigilo? Apenas 1. Porque se ela foi reclassificada, reduziu para reservada, reservado no máximo 5. Já tinham se transcorrido 4 da data da produção, sempre da data da produção. Tá bom? O parágrafo 3º sempre cai em prova. Atenção nisso daí. Pessoal, vamos fazer uma revisão desse nosso módulo. Nós vimos lá quem compete classificar as informações ultrasecretas, secretas e reservadas. Aquela questão da delegação, vamos ficar atento. Aquela questão de que os ministros estarão ratificando o que os comandantes das Forças Armadas e que o pessoal lá do exterior, os cônsuls, os diplomatas, né, classificarem como secreta. Lembre-se disso. Verificamos também que quando você classifica como sigilosa, tem que fundamentar aqueles 5 itens lá. Eu tenho que fundamentar, dizer quem fez, o prazo que será mantida como sigilosa, né? E por fim, vimos lá no artigo 29, chamei a atenção para vocês, né? Tá aqui do nosso parágrafo 3º, e esse parágrafo 3º diz que, no caso de reclassificação de redução do prazo, manterá sempre a data da produção e não a data dessa reavaliação. Tá bem? Tá aí apresentado então os artigos 27, 28 e 29 com os seus destaques. Vamos a um exercício agora. Vamos fazer um exercício desses artigos e alguns conceitos também que nós já vimos anteriormente. Gente, agora a coisa começa a ficar acumulativa, tá? Não dá para fazer só de maneira específica, não. Então a prova tende a ser multiconceitual e por vezes você vai pegar desde o artigo 1º, eu estou no artigo 30, nós vamos estar trabalhando com esses conceitos. Veja só esse exercício. Tem
Tendo em vista as previsões da lei, da nossa lei, né, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, vejam as alternativas. Poderão ser classificados como ultrasecretos por 25 anos? Não poderão ser objeto de restrição de acesso? Poderão ser classificados como secretas por 5 anos? Ou ainda classificadas como reservadas por 5 anos? Ou serão consideradas sigilosas até a morte dos envolvidos? Espero que, ao analisar isso e a resposta salta aos olhos, vocês optaram pela alternativa B de bola. Lembrando lá, tudo aquilo que viola os direitos humanos não tem classificação de sigilo. Espero que vocês tenham acertado nesse exercício. Viram que eu disse, né, multiconceitual, coisa lá atrás, do artigo 21. E vamos, a partir de agora, fazermos sempre uma somatória, um acumulativo dentro dos exercícios. Até o nosso próximo módulo. Olá, concurseiros, concurseiras, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa lei de acesso à informação, vamos ao nosso segundo módulo da nossa aula 4. Bom, vimos no módulo anterior a quem compete a classificação das informações, vimos também das informações que deverão constar, né, quando, das justificativas que deverão constar quando dessa classificação, e por fim, nós vimos aquele nosso parágrafo 3º que fala da contagem dos prazos quando da reclassificação, da diminuição, tá bem? Veremos agora, nesses dois artigos, informações importantíssimas. O artigo 30 e o artigo 31. O 30, nós estaremos trabalhando com as informações que precisam de disponibilização, não somente lá no site. Veremos que essas autoridades terão uma periodicidade para classificar e para informar e atualizar as informações tidas como sigilosas, tá? E veremos também que deverão manter relatórios, extratos, para que as pessoas possam consultar, tá bom? Me acompanhe aqui. Pessoal, o artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, atenção, anualmente, lá no seu site, à disposição de várias das pessoas, dos interessados, né, dados e informações administrativas segundo o regulamento. Lembrando, o regulamento será lá o decreto, nós vamos trabalhar com o decreto, mas olha só o que a lei coloca, tá? Rol das informações que tenham sido desclassificadas no último período, né, nos últimos 12 meses, rol dos documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Lembra lá? Tem que colocar, fundamentar todos os detalhes. Então, as outras secretas, as reservadas, separadamente, com as suas justificativas. E relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos. O que é indeferido? Eu entrei, não foi permitido o acesso, e depois tem aqueles recursos lá. Tenho que informar isso também, o que eu atendi e o que eu deixei de atender, né? Bem como as informações genéricas sobre os solicitantes. O que a lei quis colocar como as genéricas aqui? Aqui, pessoal, nós temos 4 categorias de informações. Nós temos as informações que são tidas como de interesse coletivo, lembra lá? Transparência ativa, aquelas são de interesse pessoal, que eu quero ter aquela informação e que não é comum para que os outros também tenham, então você tem que solicitar. Vimos até agora, né, as informações sigilosas e veremos a seguir as informações pessoais. Então, quando a gente chama de genérico, é aquilo que não tem como você tabular, que não existe uma frequência muito grande. Então, ele chama, né, além das informações
informações genéricas. Essas são as informações de interesse particular, não aquelas informações que são de interesse coletivo e público, porque essas são comuns a todos, tudo bem? Então, esses relatórios, essas estatísticas, anualmente deverão ser atualizadas, tá? E o artigo 30 traz que o regulamento também, o decreto, vai trazer outros detalhezinhos aí. Ok? Podemos avançar? Vamos lá? Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no CAPT. Lembre que o CAPT está lá no sítio, né? Está lá no site lá. Só que nem todos têm inclusão digital. Eu quero ir presencialmente ao órgão lá, então eu preciso de um exemplar com todas aquelas informações. E também, né, os órgãos deverão manter extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e do fundamento dessa classificação, tá bem? Isso tudo lá por escrito, além daquilo que se encontra no site. Perguntinha de prova isso, Vivaldo? Olha, é para procurar pelo em ovo, tá? Isso daqui, manter exemplar e extrato com as classificações, não vai estar avaliando nenhum candidato, mas tá aí a apresentação para vocês, né, do que traz o nosso artigo 30. Tudo bem? Agora, vamos entrar num capítulo importantíssimo. Como eu disse para vocês, 4 naturezas de informações. Vamos entrar na última natureza, informações pessoais. Me acompanhe. Pessoal, como eu disse para vocês, nós temos essas 4 categorias de informações, né? E vamos entrar no rol das informações tidas como pessoais. As informações sobre a guarda do Estado são públicas, ok? Devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos e por período de tempo determinado. Vimos até agora as sigilosas. A Lei de Acesso à Informação prevê como exceções, como nós vimos anteriormente, as sigilosas, né? E também aquelas que são tidas como pessoais. Veremos, então, a regra de acesso dos dados pessoais. As informações pessoais não são públicas e terão seu acesso restrito. Elas podem ser acessadas pelos próprios indivíduos e por terceiros, apenas em casos excepcionais previstos na lei, tá bom? Vamos acompanhar, então, o que diz o texto de lei em relação às pessoais. Lembrando, as pessoais não cabe classificação. Por lei, elas não são classificadas. As que são classificadas são as sigilosas, tá? Por lei, veremos o prazo aí que essas informações ficam restritas, ficam impedidas de acesso público. Veja só o que diz o texto. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, claro, né? Entre o agente e a parte interessada, no caso, eu, porque a informação é pessoal, ou as pessoas a quem eu autorizei. De forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como também as liberdades e garantias individuais. Vimos lá no início, artigo 5º da Constituição, tá bom? As informações pessoais a que se refere o caput, né, o artigo, são relativas a peso 3 isso, guarda isso, tá? As informações pessoais, intimidade, vida privada, honra e imagem. Pessoal, muita atenção nesse nosso artigo 31 aqui. As informações tidas como pessoais são aquelas que reservam o direito à intimidade, à sua imagem, à sua honra, tá? E à sua vida privada. Estas daí são tidas como informações pessoais. Eu sempre dou um exemplo assim. Às vezes, né, a gente vê nessas reportagens policiais que quando tá lá filmando e tal, lá o suspeito, ele fica de cabeça baixa, ele fica coberto, põe boné, põe e tal. Por quê? Naquele momento ainda é suspeito, está sob investigação. Então a sua imagem, a sua honra, né, naquele momento devem ser preservados. Por isso que diz a lei. Inclusive as informações também em relação a essas pessoas, tá? E aí alguns falam assim, não, tem que mostrar o rosto e tal. Nesse momento é um suspeito. Então a imagem e a honra daquela pessoa, como já vimos em outros casos, né? Era uma suspeita, mas depois não deu em nada. Mas até então, meu querido, o estrago foi feito. Você já pegou e já divulgou a imagem da pessoa para a população. Então vamos preservar essa questão da imagem aí. E essa lei de acesso à informação fala da imagem, da vida privada, da honra dessa pessoa, tá bem? Então, acompanhe agora os outros tópicos do nosso artigo 31.
Pessoal, atenção, isso você jamais vai esquecer, né? Porque os outros prazos são bem específicos. Nas informações pessoais, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo. Repetindo, independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e as pessoas a que elas se referirem, tá bom? Então, nesse caso, o acesso é restrito, só os agentes públicos que estão custodiando e a própria pessoa. Mas o prazo para que se torne público, 100 anos. Acesso restrito. Não cabe classificação. Classificação só para sigilosas, hein? Cuidado com a casquinha de banana no texto lá do exercício. Viremos agora no inciso 2º que essas informações tidas como restritas, elas terão lá algumas exceções e permissões. Veja só o que diz o inciso 2º. Poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal. A Justiça foi lá e diminuiu, quebrou essa restrição, tá? Ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Tá bem? Então, nesse caso, por previsão legal, ou se eu permitir lá, o meu procurador lá, o meu representante, terão acesso às minhas informações pessoais. E o parágrafo 2º diz assim: aquele que obtiver acesso às informações de que se refere esse artigo será responsabilizado pelo seu uso, né? Se de maneira indevida, terá sua responsabilização aí, tanto civil e criminal, tá bom? Então, no nosso 31, a questão das informações tidas como pessoais. As informações pessoais, como nós vimos no artigo 31, são restritas e só poderão, né, segundo o artigo 1º coloca, só poderão ter acesso por decisão judicial ou se eu autorizar lá o meu representante. Mas toda regra tem a sua exceção. Veremos agora nos parágrafos 3º e 4º que existem algumas situações que essas informações pessoais elas deverão ser divulgadas. Me acompanhem. Veja só, pessoal, o parágrafo 3º diz o seguinte: não será tido como restritivo, não cabe restrição às informações pessoais quando desses 5 incisos aqui. Isso você precisa saber, entender, não são difíceis, mas tem que fixar esse negocinho, porque são exceções, tá bom? Veja só. O consentimento referido no inciso 2º do parágrafo 1º, 100 anos, tal, não será exigido quando as informações forem necessárias. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz para utilização única e exclusivamente do tratamento médico da saúde dessa pessoa. Então, nesse caso, aquelas informações não são pessoais e são disponibilizadas para o médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público, né? Ou, em geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que essas informações se referirem. Tá aí as questões do IBGE como exemplo, né? Onde aquelas informações, elas são públicas, são pessoais, mas são públicas e não identificam a pessoa. Simplesmente índices, né? Porcentagens. Ao cumprimento de ordem judicial, sem comentários, óbvio, determinou já a abertura, né, dessas informações pessoais. A defesa de direitos humanos, já fizemos exercício inclusive com isso, direitos humanos não cabe nenhum tipo de restrição e nem de classificação de sigilo. E por fim, a proteção do interesse público e geral preponderante. Pessoal, eu falei que é importante, mas eu chamo a atenção para vocês desse inciso, a proteção do interesse público e geral preponderante. Aqui a lei deixou uma grande janela, né? Lá no decreto a gente estudaremos aí um pouquinho sobre o que é esse geral preponderante. Tudo bem, então? Tá aí a primeira seção do nosso parágrafo 3º. Veja o que diz o parágrafo 4º. As informações, quando elas são tidas como pessoais, tem que estar restrito, tem as suas exceções. Agora, se você está sendo investigado, se você está fazendo parte, né, de uma apuração, seja inquérito civil, criminal, administrativo, as informações não podem ter essa restrição. É o que diz o nosso parágrafo 4º, tá bom? Essas informações, quando você busca defender-se, veremos um pouco mais à frente também que você pode também defender-se aí daquilo que está sendo impetrado contra você, essas informações para os agentes públicos e para os interessados, para as partes envolvidas, elas não têm restrição, tá legal? Vamos fazer uma revisão desse nosso módulo.
nesse nosso módulo nós vimos que a publicação das informações, elas são anuais, que você precisa ter extratos, que você precisa ter relatórios disponíveis tanto no seu site como também impressos, tá? Vimos também com relação às informações pessoais, né? Aquelas relativas à intimidade, vida privada, honra, imagem. Vimos a questão do prazo, 100 anos, e vimos as suas exceções, né? As questões judiciais, as questões médicas, de interesse coletivo, aquelas que são para investigação. Vamos fazer um exercício agora com relação a isso? Pessoal, olha só o exercício. Em relação à Lei 2.527 sobre o poder regulamentar da administração, aqui você vai ter que colocar verdadeiro ou falso dentro dessas assertivas aqui, tá bom? A primeira assertiva: a informação em poder de órgãos e entidades públicas em função do teor e imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado pode ser classificada e tem prazo de restrição de acesso na seguinte linha: ultra secreta 25 anos, secreta 15 anos e reservada 5 anos. Em caso, segunda assertiva, em caso de indeferimento de acesso às informações ou razões da negativa do acesso, o interessado poderá interpor, no prazo de 10 dias, recurso diretamente ao ministro responsável pela área. Por se tratarem de informações sensíveis, registros de repasses ou transferências financeiras, bem como registros das despesas, somente serão fornecidas aquelas a que solicitarem essas informações, né? E a última assertiva: para efeitos da lei, considera-se a autenticidade, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por indivíduo, equipamento ou sistema. Espero que você tenha optado pela alternativa B de bola. A primeira verdadeira, segunda falsa, a terceira falsa e a quarta verdadeira. Está espalhado aí na nossa lei essas assertivas. Sucesso e até o nosso próximo módulo.